companheiros do Conselho Regional de Economia, muito boa noite a todos. Eu, em nome do nosso vice-presidente Pedro Afonso Gomes e do nosso presidente Barsi, eu dou as boas-vindas a todos nesta nossa reunião de hoje. Este mês de agosto, é um mês muito importante para os economistas. Exatamente no dia 13 de agosto de 1951, foi promulgada a Lei 1411, que, naquele momento, dispunha sobre a profissão do economista. Então, são 70 anos que nós estamos comemorando neste mês. E nada mais importante para nós são estas reuniões que nós estamos fazendo. Lamentavelmente, à distância, né, virtualmente, mas não deixa de ser extremamente importante. Sejam bem-vindos todos os nossos companheiros que estão aqui. E contem com o agradecimento de toda a plenária do Conselho Regional de Economia. Hoje, nós teremos uma palestra sobre economia regional e a ser ministrada por dois profissionais extremamente competentes. Um deles, o professor Luiz Augusto de Queiroz Ablas, economista pela FEA-USP e também doutor de terceiro ciclo em planejamento regional pela Universidade Aix-Marseille, na França. Ele atualmente é professor titular aposentado da FEA-USP. Mas o professor Ablas trabalhou como economista no Banco Central, na Secretaria Estadual de Planejamento e na FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ali, ele realizou trabalhos na área de economia e planejamento regional e urbano. Da mesma forma, o professor Ablas participou como consultor sênior na elaboração de diversos planos de desenvolvimento regional no Brasil, incluindo o estudo de economia nacional de integração e desenvolvimento para o governo federal. Possui publicações sob a forma de livros, de artigos, em revistas e jornais no Brasil e no exterior. Este é o perfil do nosso palestrante de hoje. A outra desses palestrantes, é a professora Ana Cristina Gustafsson Ablas. Perguntarão os amigos que estão conosco, mas como? Qual é o laço que une essas duas personalidades? Simplesmente pai e filha. A Ana Cristina é economista formada também pela FEA-USP e com especialização em ciências ambientais pela própria universidade. A Ana Cristina possui uma grande experiência em empreendimentos de infraestrutura pública ou privadas, especialmente na área de geração de energia elétrica, com destaque para a elaboração de estudos, os chamados EIA-RIMA, para obtenção de licenças de implantação. E assim como coordenação na implantação de planos, programas e projetos socioambientais no âmbito dos programas de desenvolvimento ambiental e de grandes empreendimentos de infraestrutura para obtenção de licença de operação. De modo que nós estamos bem acolhidos aqui hoje por dois grandes mestres. Por razões puramente metodológicas, nós vamos dar a palavra primeiro ao professor Ablas, deixando aí uma justificativa, por que não as mulheres
deveriam começar, né? Então, professor Ablas, com a presença, mais uma vez, assegurada, que vai me auxiliar também nesses trabalhos, o professor Pedro Afonso Gomes, que é o vice-presidente do Conselho Regional de Economia. Eu solicito, peço encarecidamente, que façam perguntas e deixem essas perguntas registradas aí no nosso chat, que posteriormente, então, os nossos palestrantes irão responder. Professor Ablas, a palavra é sua. Eu vou iniciar essa minha exposição para tentar explicar, situar inicialmente a questão regional no tempo e depois fazer uma proposta de como a gente poderia considerar a região ou as regiões a nível de estados, a nível de países e assim por diante. Se nós formos pegar a questão regional até uns anos atrás, nós vamos ver que, inicialmente, a região era colocada como sendo uma partição qualquer de uma unidade territorial maior, e o trabalho era feito, então, principalmente por geógrafos, com uma conotação mais natural. Então, falava-se muito em região formada por uma bacia hidrográfica, ou então outro tipo qualquer, um vale, por exemplo, poderia formar uma região. Nessa situação, havia uma influência muito grande do meio natural sobre o homem. Quer dizer, nos primórdios da civilização, os homens habitavam cavernas e estavam completamente sujeitos ao meio dentro do qual eles estavam localizados. Com o passar do tempo, houve uma tendência a que o próprio homem passasse a organizar o espaço onde ele vivia. Quer dizer, passou a construir casas e até chegar a uma situação em que tivemos a formação de cidades ou de aglomerações urbanas. E daí, então, vem o papel, efetivamente, das aglomerações urbanas sobre a definição da região. Um dos primeiros autores que trataram desse assunto foi August Losch, um economista alemão, que definiu áreas de mercado para diversas mercadorias a serem oferecidas a partir de centros urbanos. Então, haveria um conjunto de áreas de mercado diferenciadas, superpondo-se, formando aglomerações maiores ou menores, com uma área de influência das maiores sobre as menores e assim por diante. Ele chega até uma formalização em que todo o território seria coberto por uma rede de hexágonos, o hexágono representando aí, efetivamente, as diversas regiões. Outro economista também, que nos apresentou mais recentemente uma formalização da questão regional, foi o professor Jacques Boudeville, da França. E ele define, então, regiões homogêneas, quando as diversas parcelas de uma região teriam um aspecto comum semelhante, definido, portanto, o que ele chama de regiões homogêneas. Ou então, situações em que haveria um fluxo de bens e de pessoas entre os diversos centros urbanos, definindo regiões polarizadas, e depois, finalmente, uma região de planejamento, que seria utilizar regiões polarizadas ou regiões homogêneas com a finalidade de organização do espaço. Uma solução de compromisso muito utilizada posteriormente a essa época foi um espaço polarizado pelas aglomerações urbanas. Quer dizer, uma situação em que você define regiões, uma grande região para todo o espaço nacional, e depois regiões menores para cidades de segunda ordem. De uma forma geral, essa abordagem tradicional, a gente poderia fazer uma crítica ampla, dizendo o seguinte, que essa abordagem, mesmo no caso de Losch, como no caso do Boudeville,
nós teríamos uma ênfase em um aspecto particular. Outros aspectos que deveriam ser levados em conta dizem respeito ao desenvolvimento das forças produtivas a nível nacional e a nível regional. Veja que eu estou diferenciando, nós estamos diferenciando aqui agora o nível de desenvolvimento dessas forças produtivas a nível regional. Por quê? Porque a nível regional você vai ter um mix de setores funcionando em cada região, diferenciado entre as diversas regiões. E, portanto, as relações de produção a nível regional seriam também diferentes, porque os setores seriam diferentes. Quer dizer, você tem numa situação uma grande siderúrgica e tem numa outra situação, digamos, um conjunto de indústrias têxteis. Claramente, uma tem um nível de relações de produção diferenciada com relação a uma outra. Em terceiro lugar, seria a concentração econômica e a distribuição de renda. Claro que numa região onde a renda é mais concentrada e há uma concentração econômica, você tem também um efeito dessas coisas sobre o total, sobre a região considerada. Quem na realidade, definiu essa terminologia toda foi José Luiz Coraggio, que é um economista argentino, mas que trabalhou nos Estados Unidos. E ele publicou um livro que diz o seguinte, que tem um livro, não, perdão, um texto, não chegou a ser um texto publicado em revista, mas apenas mimeografado. E ele diz que nós teríamos, no caso, quando você olha os fenômenos da realidade, esses fenômenos só podem ser físicos, biológicos e sociais. Seria físico aquele que é determinado pelas leis físicas, ok? Então, qualquer objeto que esteja situado sobre a Terra, ela tem o seu fenômeno é explicado pelas leis físicas. Assim, se você tiver, por exemplo, o sistema solar, que é definido por massa, distância e atração universal, certo? Nós teríamos um conjunto de leis físicas definindo esses fenômenos físicos. Então, vejam o seguinte, se eu pegar um objeto mercadoria, uma geladeira, por exemplo, e lançar ela no espaço, ela vai se comportar como sendo um objeto físico apenas. Ela vai se comportar como sendo um objeto agora social, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente, no momento em que o deslocamento dela for colocado em termos de existência de demanda ou não. O segundo conjunto de fenômenos seria um conjunto biológico. Todos aqueles fenômenos, então, ligados à biologia, ligados à vida. Okay? Você pode imaginar qualquer fenômeno relacionado à vida, como nascimento de uma criança, o crescimento dela, e assim por diante, seriam os fenômenos biológicos determinados, dessa vez, pelas leis biológicas. E, finalmente, o fenômeno social, nós iremos ter um fenômeno que é explicado, em parte, pelas leis físicas, pois a mercadoria é um objeto físico, mas é consumido pelas pessoas. E, finalmente, também definido em termos biológicos, tá certo? E, finalmente, em termos sociais, como relativos à sociedade. Então, o que nos interessa nesse ponto é o seguinte, verificar que as relações sociais que acontecem a nível do sistema social como um todo na realidade, o resultado de um conjunto de fenômenos físicos, biológicos e sociais, cada um sendo determinado pelas suas leis próprias. Esses fenômenos, tomados isoladamente, têm a sua espacialidade. E aqui o Coraggio faz um raciocínio bastante interessante. Ele diz o seguinte, que o espaço em si, ele é, pura e simplesmente, ele a razão constituinte de um fenômeno ou de uma coisa, ou de um suporte qualquer, certo? Físico ou social. De forma que, com isso, ele evita você falar em termos do espaço determinando a sociedade, mas sim que
o conjunto de relações sociais determinando a forma que o espaço vai ter. Então, ele fala, em seguida, em termos de forma espacial, que deveríamos, então, partir do que ele chama de configuração espacial, sendo qualquer tipo de distribuição que se expressa que pode ser expressa por recursos formais, como geometria, cartografia, ou mesmo uma fotografia, nesse caso, com uma representação própria. Nesse caso, essa distribuição, essa configuração espacial, pode ser totalmente aleatória. Imagine o seguinte, que a gente joga um conjunto de pedras, né, sobre uma mesa, ela dá uma certa distribuição, mas é totalmente ao acaso. Não há lei nenhuma que, a não ser a mesa e mais a lei física, efetivamente, que vai determinar essa distribuição, mas pode ser completamente aleatório. Se você recolher e jogar novamente, ela vai dar uma coisa diferente. A organização espacial pressupõe um processo social que determina a organização. Então, veja, agora nós temos uma situação em que nós temos uma distribuição das atividades sobre um determinado território, e esse processo de organização espacial é determinada pelo processo social que determina essa organização. E, finalmente, a forma espacial seria qualquer distribuição anterior, tá certo? Que, primeiro, teria uma lógica explicada pelo processo social, e, em segundo lugar, uma regularidade e ocorrência. Então, agora nós estamos dizendo o seguinte, que toda vez que tiver um determinado processo social, uma determinada organização social, em que define uma certa distribuição da população, dos equipamentos no espaço, tá certo? Nós estamos diante de uma forma, do que ele chama de forma espacial. Mas é preciso que, cada vez que você tiver essa organização social, você vai ter mais ou menos a mesma organização em termos espaciais também. A relação que se tem entre espacialidade dos fenômenos sociais e as formas espaciais de estruturas sociais, inicialmente é dada pela natureza e a sociedade, pura e simplesmente, e depois, na medida que essa natureza vai se transformando, ela vai ser também transformada e, portanto, vai haver uma relação entre essa natureza transformada e a sociedade. Finalmente, nós caímos no conceito de região. Para o Coraggio, o conceito de região vai ser determinado pelo conceito de âmbito. Âmbito no sentido de ser uma área fechada. Seria uma área de abrangência de uma relação social do ponto de vista da polarização ou da homogeneidade. Então, se você define uma relação social qualquer, consegue desenhar ela no mapa, você tem aí um âmbito dessa relação. Estou falando isso para uma relação apenas. As regiões seriam definidas como sendo o conjunto das diversas relações que definem as religiões polarizadas ou homogêneas. Quer dizer, então, você tem as relações situadas no espaço, você consegue situar o tipo de relação que vai tendo aqui, e você define um âmbito. Quando você superpõe os diversos âmbitos das diversas relações, você tem a definição de uma região. Então, veja que a coisa, segundo esse encaminhamento, é uma coisa bastante complexa. Tá certo? Nós temos que pensar em termos de relações situadas no espaço, e uma vez situadas no espaço, eu consigo definir até qual é a abrangência dela. Nesse sentido, as regiões vão se opor ao espaço nacional como sendo uma partição territorial desse espaço. Nós vamos falar em regiões em termos de porções territoriais de uma região, de um espaço maior considerado como o território nacional. É claro que, em situações, por exemplo, como na Comunidade Europeia, ali dentro mesmo você tem diversas regiões definidas agora a partir de países. É que como a totalidade aqui seria dada pelo conjunto de países da Comunidade Europeia. Ok? Na análise empírica, o que tem acontecido?
ultimamente, de uma forma mais ou menos comum, é que ou você faz uma análise de uma região isolada, quer dizer, você como planejador regional, você é contratado para definir uma região, depois você vai, calcula, mostra como a região é organizada espacialmente e como ela é organizada internamente em termos de atividades regionais, ok? E essas atividades regionais, por suas vezes são ligadas entre elas, formando o que chamam de complexos industriais. Então, é muito comum, quando se faz uma análise de uma região isolada, a gente trabalhar com complexos industriais. Quer dizer, o complexo industrial da indústria automobilística, por exemplo, define uma determinada região. O complexo industrial de um outro tipo de produção define uma outra região. Por outro lado, além de você fazer uma análise de região isolada, é muito comum nós sermos chamados, ou se fazer uma região interregional, planejamento de um conjunto de regiões. Você faz, então, o trabalho de definir as características de cada uma das regiões e depois como é que elas se comunicam entre elas no comércio interregional. Seriam as macro-regiões brasileiras, as regiões do estado de São Paulo e assim por diante. Um terceiro aspecto, um terceiro approach que se pode imaginar é o que foi feito no estudo dos eixos, feito há uns anos atrás, e que dá-se ênfase não exatamente às regiões, mas se parte das ligações de transporte existente em todo o território. No caso do Brasil, foi todo o território nacional, identificados os grandes eixos de desenvolvimento, os eixos que penetram no território e aonde podem aparecer efetivamente os bottlenecks os gargalos de transporte. Ok? E mesmo esses eixos, a gente pode, dentro de cada parcela desse eixo, definir economias regionais como para fazer um trabalho do tipo da região isolada. E, finalmente, uma coisa bastante interessante seriam os estudos de impactos identificados a partir de uma grande obra qualquer. Pode ser uma hidrelétrica, pode ser um porto, por exemplo, um grande aeroporto, e assim por diante. O fato é que, nesse caso aqui, pode-se até definir a região dos efeitos, mas, efetivamente, esses efeitos podem estar localizados, portanto, dentro da região considerada, como pode estar localizado completamente fora. Mas aí eu não vou dizer mais nada, porque quem vai falar sobre isso vai ser a Ana Cristina. Boa noite a todos. Eu vou pegar esse gancho e vou falar um pouco sobre o processo de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, na qual eu trabalhei durante bastante tempo, já na parte de licenciamento para obtenção da licença de operação. Então, Belo Monte, a usina hidrelétrica de Belo Monte, todo mundo sabe, é uma usina que tem, assim, desde o início da discussão da construção de Belo Monte, ela já é bastante polêmica. Aqui eu trouxe uma cronologia do estudo de Belo Monte, que começou lá em 1975, com os estudos de inventário de bacias. Né? O inventário de bacia, o que é? Você pega uma bacia hidrelétrica, uma bacia e define dentro dessa bacia os possíveis locais para fazer barramentos e fazer usinas hidrelétricas. Isso não quer dizer que você vai fazer todas aquelas usinas que foram identificadas na bacia, né, no rio. Nesse primeiro estudo do Rio Xingu, foram identificadas várias possibilidades de construção de usinas hidrelétricas. Em 1980 foi concluído esse inventário e foram feitos estudos com o complexo hidrelétrico de Altamira, que foi chamado, que eram duas usinas, basicamente Babaquara e Cararaú. A construção dessas duas usinas implicariam no deslocamento de mais ou menos 7.000 indígenas de 12 terras indígenas, e por conta desse impacto muito grande, já em 1980, o financiamento foi, em 89, na verdade, o financiamento foi suspenso. A partir daí, foram feitos e refeitos vários estudos de viabilidade, que isso aí já são estudos que são
de engenharia que tentam achar o melhor arranjo. Nesse caso, em 94, o estudo de 94 reduziu drasticamente a área alagada, que resultaria, né, nesse deslocamento de 7 mil pessoas, e garantia de não inundação de nenhuma terra indígena. Ainda assim, em 2002, o estudo de impacto ambiental foi paralisado pelo Ministério Público até 2005, e em 2006 foi aberto um novo processo de licenciamento, que foi esse processo que culminou na construção de Belo Monte, como a gente conhece hoje. Em 2008, foi definido também, isso é uma coisa importante, foi definido que o único potencial que seria explorado, ou seja, a única usina hidrelétrica que seria construída, seria Belo Monte, e foi aprovado o inventário pela ANEEL com essa usina apenas. Então, hoje existe essa aprovação do inventário com uma única usina para não mexer no Rio Xingu, principalmente por conta da existência de muitas terras indígenas que tem no entorno, que eu vou mostrar daqui a pouco. Em 2009, foi entregue o ERIMA ao IBAMA. Em 2010, o IBAMA concedeu a licença prévia e fez o leilão de concessão. Quem ganhou foi a Norte Energia, que é responsável pela construção e pela operação hoje da usina. Em 2011, o IBAMA concedeu a licença de instalação, que é o que permite que seja iniciada a construção de qualquer usina, e no caso, então, em 2011, começou de fato a construção de Belo Monte. Em 2015, o IBAMA já concedeu a licença de operação com várias unidades de geradoras já funcionando, mas não todas. E em 2019, que foi realmente concluída a usina e a inauguração oficial. Aqui, só para vocês terem uma ideia, nessas duas imagens, nessa primeira imagem aqui, é aquele primeiro estudo que eu falei de Babaquara e Cararaô. Essa mancha em azul escuro seria o reservatório criado por essa barragem que seria aqui, nesse ponto. O que é interessante aqui é que entre a cidade de Altamira, que fica aqui, e esse ponto aqui embaixo, onde hoje o segundo barramento, a casa de força principal, tem mais ou menos um desnível de 90 metros. Então, é isso que faz com que esse ponto aqui do Rio Xingu seja muito bom do ponto de vista de potencial hidrelétrico. E aqui dá para ver as terras indígenas alagadas. Então, a Paquissamba, que está aqui, essa aqui é a chamada Volta Grande do Xingu. Aqui tem uma terra indígena Paquissamba, aqui tem outra que é o Arara da Volta Grande do Xingu, e aqui tem várias outras. Aqui para baixo tem várias outras terras indígenas. Então, tinha realmente um alagamento muito grande de várias terras indígenas. E esse daqui é o arranjo que foi feito de engenharia. Então, com a cidade de Altamira aqui, um barramento aqui, a construção desse canal de derivação aqui, que resultou num segundo reservatório, e aqui embaixo a casa de força principal. Então, a geração de energia mesmo, ela é feita basicamente aqui, onde tem maior número de turbinas. E aí vocês veem também pelo azul escuro aqui, que realmente o Rio Xingu, a área de inundação ficou muito menor. Ela é hoje em torno de 500 km². Para uma usina que gera mais de 11 mil megawatts. Entrando um pouco na questão dos impactos, quando a gente faz os estudos de impacto ambiental, a gente também trabalha, como foi explicado antes, com meio físico, meio biótico e meio socioeconômico. No caso de Belo Monte, o estudo de impacto ambiental identificou 32 impactos. Eu não trouxe os 32 impactos aqui, mas eu trouxe alguns só realmente para exemplificar. No meio físico, são 6 impactos, entre eles a alteração da propriedade da água, a perda de jazidas de argila, que isso aqui foi uma coisa muito importante, porque teve uma ligação direta com o socioeconômico, que era o pessoal que fazia tijolo, né, as olarias artesanais. 8 no meio biótico, mas aqui eu coloquei 2 que são bem importantes, que foi a perda de vegetação e de ambientes naturais, com mudanças na fauna, e a mudança nas espécies de peixe e no tipo de pesca com a construção da usina. No meio socioeconômico, é o meio que mais tem impactos, né? Então, os impactos, eles vão desde geração de expectativa na população, e esse impacto de geração de expectativa na população, ele começa até mesmo antes da construção.
Quando se discute o EIA, quando se discute o EIA-RIMA, já começa a gerar expectativa na população. Outro impacto também é um aumento da população, porque esse tipo de empreendimento muito grande, ele atrai muita gente para a região, então um aumento da população e de uma ocupação desordenada do solo, e que numa cidade como Altamira, que é uma cidade que sempre foi polo na região, mas é um polo, é uma cidade que teve uma ocupação completamente desordenada, e inclusive muito próxima da Transamazônica, muita gente do Nordeste naquela região. Mas a gente, quando trabalha com impacto, a gente também trabalha com impactos positivos, né? Então, a gente não tem só impactos negativos, a gente tem impactos positivos também, quando a gente tem a construção de um empreendimento desse porte. Então, por exemplo, o aumento da demanda por bens e serviços, da oferta de trabalho e uma maior movimentação da economia. Isso foi muito claro e muito gritante lá em Altamira. Perda de imóveis e transferência da população e de atividades produtivas, com o alagamento, né? Então, quando você tem um alagamento, no caso de Altamira, o reservatório ele entrou em 2 igarapés bastante grandes e que tinham uma ocupação muito grande de palafitas. Então, realmente, em Belo Monte, houve uma perda muito grande de imóveis e um deslocamento da população para outros locais. Aí eu vou explicar um pouquinho como é que foi feito. E outra coisa que é muito importante também, quando a gente pensa nos rios da região norte, são as perdas de locais de lazer, que são as praias. Então, lá não tem praia, obviamente não tem praia de mar, mas tem praia de rio, tem as praias pluviais, e para muitas pessoas, para uma parcela grande da população, é a única opção de lazer que ocorre no verão amazônico, quando a água baixa. Dentro da lógica do licenciamento, então a gente faz, na verdade, a gente, quando faz o EIA-RIMA, a gente trabalha com 3 fases, né? Então, primeiro a gente faz o diagnóstico da região, de toda a região, depois a gente identifica os impactos e, a partir daí, a gente determina quais são os programas, os planos dos programas, os projetos que vão minimizar esses impactos, tá? No caso e aí todos esses planos, programas e projetos juntos formam um projeto básico ambiental, que é o famoso PBA. Nesse caso, eu estou falando de 7 planos e mais 3 planos, 3 programas, na verdade, que são programas voltados exclusivamente à população indígena. Então, eu tenho o plano ambiental da construção, que isso é muito ligado, que é totalmente ligado à construção mesmo, a construção é a parte de engenharia. Esse plano de atendimento à população atingida, ele se subdivide em programas e projetos, e é aqui dentro desse plano de atendimento à população atingida que entra todas as medidas de correção dos impactos na população, desde deslocamento de população, recuperação econômica, nossa, tem tantos, tem requalificação urbana, tem várias coisas que foram feitas que estão dentro desse plano. O plano de saúde pública, nesse plano de saúde pública, para vocês terem uma ideia, na região zerou os casos de malária. Quando começou, tinha muitos casos, aí foi instalado um plano de saúde pública que zerou a malária naquela região, mas não é só isso, né? Dentro do plano de saúde pública tem outras ações que são feitas. O plano de gestão de recursos hídricos, plano de conservação de ecossistemas aquáticos, requalificação urbana e valorização de patrimônio. E esses 3 programas foram programas que foram implementados em todas as terras indígenas, mesmo as terras indígenas que não foram afetadas pelo alagamento. Na verdade, não teve nenhuma terra indígena que foi afetada pelo alagamento. As 2 terras indígenas que estão na volta do Xingu, naquela volta que eu mostrei para vocês, aquelas 2 terras indígenas, elas não foram alagadas, pelo contrário, eles perderam o regime de subida e descida do rio da forma como eles conheciam antes. Em Altamira, na cidade de Altamira, foi feito um investimento de R$1,5 bilhões, né? Então, para a construção de aterro sanitário, de escola, de unidade básica de saúde, de hospital regional, várias pontes, passarelas, 3 praias permanentes, porque com o enchimento do reservatório, as praias que eu falei, que são a pedida máxima de lazer daquela população, as praias sumiram, elas ficaram alagadas.
Então, foram construídas 3 praias permanentes, 2 no município de Altamira, de um lado do rio, e uma do outro lado do rio, no município de Vitória do Xingu, se eu não me engano. Um centro integrado de pesca artesanal. Foi feita toda uma revitalização do Igarapé, Altamira, de onde saíram as famílias das palafitas. Foi construído um estaleiro também. Um dos lados tem que passar uns 10 centímetros para fazer assim, ó, nem uma carta. Um dos maiores impactos que tem quando a gente fala na construção e o alagamento, né, a formação do reservatório, é realmente o deslocamento compulsório de população. Nesse caso, a gente estava falando em quase 5.000 imóveis impactados pelo EIA-RIMA, tá? 4.300, quase 4.400 famílias, 16.000. Na verdade, no fim, quando foi finalizado, foram quase 20.000 pessoas que foram impactadas. O que aconteceu com essas pessoas? Essas pessoas elas foram retiradas das casas de palafita e elas foram para 6 novos bairros, que na verdade começou com o nome de reassentamento, RUC, né, que a gente chama de reassentamento urbano coletivo, que hoje são bairros que já estão, inclusive, já integrados à cidade de Altamira. Assim, tanto o bairro cresceu, quanto a cidade cresceu e integrou tudo. Então, a gente está falando de Jatobá, São Joaquim, Casa Nova, Laranjeiras e Água Azul, são 5 bairros, mais ou menos quase 3.650 casas para essas famílias reassentadas, e depois de alguma discussão foi construído um 6º bairro, que é Tabaquara, que tem 150 casas que eram destinadas especificamente a indígenas citadinos, né, que são os índios que estão desaldeados, que moram fora das aldeias e moram na cidade, e pescadores. Por que esse Tabaquara ele é diferente? Porque ele tem um acesso por rio. É o único dos 6 bairros que tem acesso pelo rio. Por isso que ele foi destinado tanto às famílias indígenas quanto às famílias de pescadores. Aqui eu trouxe 2 imagens de como era a ocupação dos igarapés. Essa é a imagem de cima num período de seca e a imagem de baixo no período de cheia. Então, são essas palafitas que as pessoas deixaram para ir para os novos bairros, tá? Então, esses são os novos bairros. O mapa está meio ruim aqui, mas dá para ter uma ideia. Aqui é o Rio Xingu, a volta aqui é a cidade de Altamira. Aqui é o Rio Xingu. Esses são 5 bairros. E o 6º bairro, que tem acesso por água, ele está um pouquinho mais para baixo aqui, né? Ele não aparece nesse mapa, ele está um pouquinho mais para baixo aqui. Essa é a cara dos bairros, como eles foram entregues. Eles foram entregues dessa forma. E, aos poucos, as pessoas foram ocupando esses bairros da forma como eles... a gente até brincava na época que as pessoas saem da palafita, mas as palafitas não saem das pessoas. Porque o que acontece? Quando as pessoas têm um deslocamento compulsório, eles têm a possibilidade de escolha, eles não são obrigados a ir morar nesse bairro. Então, eles podem optar por ter uma casa e um terreno num bairro novo, ou ter uma compensação em dinheiro, que aí essa compensação em dinheiro ela é meio complicada, porque ela vai compensar a casa como ela era. Como eram casas de madeira e palafitas, o valor era extremamente baixo. Então, a gente sempre tentava fazer com que as pessoas optassem pelos novos bairros e pelo reassentamento. E tinha uma terceira possibilidade, que chama carta de crédito, que a pessoa pega essa carta de crédito e pode comprar um terreno ou uma casa em qualquer lugar que eles quisessem, tá? Então, eles não eram obrigados a ir, mas a imensa maioria das famílias foi para os bairros novos. As casas foram colocadas nos nomes das mulheres, não sei quando não tinha, mas sempre que tinha uma família, as casas foram colocadas no nome das mulheres, com a impossibilidade de vender essas casas durante 10 anos. Mas eles foram ocupando também o bairro. Então, hoje, se a gente passar hoje, nesses bairros, nesses novos bairros, eles já estão completamente integrados à cidade. Aqui parece que eles estão desintegrados, porque aqui ainda é muito antigo. Hoje, a cidade avançou para os bairros, e os bairros também avançaram na direção da cidade. Então, se passando, dificilmente a gente consegue ver a transição de um para o outro. Só quando a gente reconhece as casinhas, a fachada das casinhas, é que a gente percebe que realmente o bairro está lá. Essas são as praias, 2 das 3 praias permanentes, né?
Essa daqui, ela fica um pouquinho mais afastada da cidade, e essa daqui, ela é bem na orla da cidade. E isso aqui foi muito interessante, a instalação dessa praia, porque depois que foi feita a praia, ela foi construída, nós fizemos um trabalho de monitoramento da praia durante, acho que uns 4 ou 5 anos, e já no primeiro monitoramento que a gente fez, 30% das pessoas que estavam na praia nunca tinham ido numa praia, porque eles não tinham dinheiro para pagar o barqueiro para sair daqui da orla, né, dessa região aqui, e ir de barquinho até a praia. Então, isso, na verdade, isso foi um resultado muito positivo, porque a gente promoveu a inclusão de muita gente para lazer na praia que não tinha antes. Essa outra praia aqui, ela consegue ser acessada por carro, por moto, mas ela é mais longe, e por ela ser mais longe, tem mais gente. A gente percebeu que tinha uma sistemática de ocupação das praias no Rio. Quanto mais longe ela era, e quanto menor ela era, maior o poder aquisitivo das pessoas que iam para lá, porque eles tinham um barco próprio e conseguiam chegar até as praias mais longínquas. E mais para as praias mais próximas, era mais o pessoal de baixa renda, que pagava, na época, eram R$5 para ir e R$5 para voltar, com os barquinhos. Aquelas palafitas que eu mostrei, elas estavam justamente nesse igarapé aqui, nessa parte toda do igarapé. Isso daqui é antes da retirada das famílias, isso daqui é depois da retirada das famílias. Isso é como está hoje. Então, hoje, esse igarapé, que é o igarapé Altamira, ele foi totalmente revitalizado e hoje é um parque bem grande que tem. E a cidade de Altamira, na verdade, ela está mais para cá. E aqui, como eu falei, aquele centro de pesca artesanal, estaleiro, está tudo nessa região aqui. Eu trouxe alguns dados aqui, porque Altamira, quando eu cheguei em Altamira, em 2011, que foi justamente quando começou, o tipo de serviços e de comércio que a gente tinha lá eram muito voltados para a população local. Com a chegada dos trabalhadores, e por trabalhadores, eu estou entendendo aí, tanto os operários que trabalharam na construção, quanto as pessoas que iam por consultoria, que foi meu caso, por exemplo, a gente percebeu que, primeiro, aumentou muito o número de hotéis na cidade, porque tinham poucos hotéis, até que tinha bastante, porque como é uma cidade polo, ela tinha um certo número de hotéis, mas de um padrão que não era um padrão que atendia a expectativa de quem estava vindo de fora. Então, teve uma explosão de hotéis, explosão mesmo, foram muitos hotéis que foram construídos e dentro de um padrão para atender esse pessoal de fora. Outra coisa foram os restaurantes. Os restaurantes também se adaptaram às pessoas que vinham de fora, porque não sei se todo mundo conhece o Pará é bastante, é um estado que é bastante, eu costumo falar que ele aguça todos os sentidos que a gente tem, né? E o barulho é um deles, música muito alta. Então, é um lugar onde tem música muito alta, inclusive dentro dos restaurantes. Isso era uma coisa que chocava muito a gente quando a gente chegava, e aos poucos a gente foi percebendo que os restaurantes foram se adaptando a essas pessoas, a nós, né, que a gente estava vindo de fora. Esse primeiro gráfico é um gráfico que mostra, essa linha azul aqui é o crescimento inercial de população, indo desde 2010 até, não consigo ler aqui, mas vai bem longe. Esse pico aqui, e essa linha vermelha, é a linha que corresponde à entrada de Belo Monte, né? Então, dá para ver que, a partir de 2010, 2011, quando a gente começou a chegar para a construção, foi aumentando, então tinha em torno de 100 mil pessoas aqui em Altamira, aumentou até atingir um pico de 140 mil pessoas. Dessas 140 mil, em torno de 30 mil eram operários que ficavam alojados, e o restante eram pessoas que ficavam na própria cidade. Depois de um certo tempo, quando começa a parar as obras, começa a descer bastante, e aí uma nova curva inercial que se desenha aqui a partir, um pouquinho acima da população inercial sem o empreendimento, mas a gente não tem uma curva que segue uma inércia a partir daqui. Ela realmente tem um decréscimo de população e depois chega uma inércia. Aqui é Altamira, e aqui
é Vitória do Xingu, que é uma outra cidade que fica próxima a Altamira, onde também teve uma construção de uma barragem. Outra coisa interessante aqui é a evolução da frota de veículos. Dentro do PBA, que eu falei, um dos programas que tem lá, que ainda está sendo feito, é o programa de monitoramento de alguns indicadores. E esses gráficos foram retirados justamente do relatório de monitoramento. Então, monitora-se a população, monitora-se a frota de veículos, uma série de outros dados, homicídios, partos em crianças, para poder ver a questão de vulnerabilidade social. Aqui, o que eu estou mostrando aqui são os veículos, são as motos. Então, aqui quando começou, então vinha numa crescente aqui, e aqui quando começou aqui, nesse ponto, quando começa a construção, há uma explosão de compra de veículos. E uma coisa interessante que aconteceu, que impactou diretamente uma categoria importante que tinha lá, que são os carroceiros, que os carroceiros têm uma carroça com cavalo, e antes da chegada de Belo Monte, eles faziam, por exemplo, a entrega de bens que eram comprados em algumas lojas. Com a entrada de Belo Monte, muita gente passou a consumir, então aumentou muito a renda circulando na cidade, e as próprias lojas passaram a comprar caminhonetes para entregar seus produtos, e isso impactou diretamente esses carroceiros. Aqui está minúsculo, mas eu acho que o que é mais importante aqui é quando a gente... Aqui são as finanças municipais de Altamira, contando de 2007 a 2011, até 2014, na verdade, né? O que dá para ver, o que é interessante aqui é pegar o imposto sobre serviços de qualquer natureza, né? Então, o ISSQN, 3 milhões, 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Aqui começa, em 2011, começa a construção de Belo Monte, passa para 9 milhões, 45 milhões e 82 milhões. E só tem dados até 2014. Eu tentei achar para até mais para frente, mas não tem mais, para em 2014. Então, o que acontece? Durante a construção, tanto em Altamira quanto em Vitória do Xingu, houve um aporte grande de recursos via ISSQN, e depois do final da construção, entram o que são chamados royalties, né? Então, os royalties são pagos aos municípios que têm algum percentual de terra alagada. Então, hoje em dia, o município que mais recebe royalties é Altamira. Os demais não têm área alagada, porque, como eu falei, o reservatório de Altamira, o reservatório de Belo Monte, ele tem 500 km², mas boa parte dele fica dentro da calha do rio, ou numa região onde não tem muita ocupação. Mas as outras cidades têm muito pouca área alagada. Então, hoje, Altamira, eu não consegui achar o dado, mas Altamira recebe hoje os royalties, que são calculados em função da geração de energia. Então, ele não é um valor fixo, ele varia em função da geração de energia, e da área alagada. Esse exemplo de Belo Monte mostra muito bem essa questão do impacto de um grande empreendimento, nesse caso, de uma usina hidrelétrica, na região. Então, hoje, Altamira não está mais como estava há 3 anos atrás, ela já está começando de novo a cair um pouco a questão de comércio, de serviços, de emprego. Teve um período que muita gente foi empregada, muita gente da cidade foi empregada, né? Então, hoje, Altamira já não tem mais toda a força que tinha, mas ainda é o polo lá daquela região. Excelente, professora, excelente essa aula sua, complementando aquilo que nos ensinou o professor Ablas. Muito bem. Eu gostaria de passar a palavra ao Pedro Afonso, nosso vice-presidente do Conselho, para algumas observações e, eventualmente, também até algumas perguntas. Obrigado ao conselheiro Vicente pela condução. Obrigado ao professor Ablas, obrigado à professora Ana Cristina. Muita clareza e muita perspectiva para os economistas. Como eu tenho a dupla função de presidente do Sindicato dos Economistas e de vice-presidente do Corepom, a nossa grande preocupação é que os economistas possam contribuir com o desenvolvimento do Brasil. E acho que isso é um exemplo absolutamente prático de como os economistas podem se colocar. Ao mesmo tempo,
temos que ter mercado de trabalho para os economistas. Isso daí também é. Mas também temos que pensar assim, né? Quem quiser colocar o pé na lama, né? Tem que ir para Altamira para fazer projeto em Altamira, porque se ficar fazendo por internet não sai. O que eu queria lhe colocar, aos dois, mas mais especificamente a professora Cristina, eu escrevi um artigo que saiu no livro, assim, antes disso, desculpa, deixe-me fazer uma referência aqui, entre todos os que estão presentes, eu queria destacar o professor Almir Ferreira de Souza, vice-presidente da Ordem dos Economistas, e também nosso amigo da FIA, né, que tanto colabora conosco, uma pessoa muito simpática, todo mundo o conhece, também, além da competência, pela simpatia. Mas, continuando, eu escrevi, professora Ana Cristina, um artigo na Revista dos Economistas, do Conselho Federal de Economia, quando surgiu o problema de Minas Gerais, né, daquele grande acidente que acabou provocando a perda de muitas vidas e também a perda de muitas propriedades e postos de trabalho, comprometendo os rios. E uma das minhas observações é que esse tipo de trabalho, que é a valoração dos danos ambientais, está um pouquinho na sua linha, embora a sua linha seja mais de projeto, mas eu acho que também engloba isso. Os danos ambientais têm que ser entendidos com maior largueza, com maior amplitude. Muitas vezes se pensa apenas nas famílias daqueles que morreram, mas os que ficaram vivos são pessoas que vão ter muita dificuldade de sobreviver. Por vezes, 200, 300 anos de famílias pescam naquele rio e o rio, de repente, morre. Então, eu queria só fazer essa observação e até uma pergunta, se já chegou a entrar nessa área, porque, ao mesmo tempo que tem o desenvolvimento, tem a preservação. As duas coisas, acho que não podem ir separadas. Essa seria a minha colaboração como pergunta, conselheiro Vicente. Essa questão da preservação, na verdade, é uma questão bastante complicada, e eu estava lendo aqui a questão de se monetizar, até onde eu sei, na verdade, eu saí um pouco na minha trajetória profissional, eu saí um pouco da economia mesmo, então eu não trabalhei com isso, mas eu acredito que é uma coisa muito difícil de se monetizar isso, inclusive, você tem toda a razão com relação ao acidente, tanto de Mariana quanto de Brumadinho, né? Então, a gente teve... o problema ele é muito maior, ele vai muito além, de fato, do que simplesmente não, mas do que as perdas de vidas e alagamento de alguns lugares. Né? Na verdade, nem alagamento que a gente fala, mas deposição de rejeito mesmo, né? Mas eu pessoalmente não trabalho com essa área de monetização. Eu realmente nunca entrei nisso. Eu trabalho mais mais na área de recuperação, de minimização e compensação de impactos da melhor forma possível. Uma das formas é pagar mesmo, é pecúnia, não tem outro jeito. Inclusive, está uma grande discussão hoje em torno do rompimento da barragem de Fundão, com relação ao acordo que foi feito com Brumadinho. Hoje está se fazendo também uma grande discussão com os dois governadores do estado de Minas e do estado de Espírito Santo, para ver se também chega em algum tipo de acordo de pagamento de uma compensação, vamos colocar assim, né, por conta do ocorrido lá. Isso é bem complicado, isso é a minha opinião, tá? É bem complicado do ponto de vista de recuperação do impacto em si, porque não necessariamente esse dinheiro que vai para os estados, ele chega até os atingidos, ele chega até as regiões atingidas, né? Então, essa é a grande discussão que está tendo hoje, que eu acompanho, e não sei no que vai dar, isso foi feito em Brumadinho, e está se discutindo para fazer a mesma coisa em Mariana, mas eu realmente não sei no que vai dar, está no meio da discussão ainda. Até eu gostaria, se puder depois me passar esse artigo, eu gostaria de dar uma olhada nele. Não, eu vou passar aqui no chat, para que os outros possam também acessar, e depois, se for o caso, a gente passa em particular.
É interessante porque é aquilo, né? Como dizem, a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Então, enquanto não se paga nada, algumas coisas são tomadas com certo relaxo, ou seja, não se dá a grande atenção. Quando se deve pagar por isso, essa é a síntese, né? Porque eu trabalho como perito do juízo, perito judicial, e a gente tem muitas questões de indenização de danos emergentes e lucros cessantes. Enquanto a empresa não percebe que ela vai ter que desembolsar, ela acaba economizando para não garantir um risco menor e, ao mesmo tempo, isso coloca em vidas, eu estou dizendo, daqueles que morreram, mas vidas também que se modificaram de forma tão grande quanto é o caso dos trabalhadores que dependiam do rio. Né? A vida mudou completamente. Né? Eu vou colocar aqui, tá bom? Obrigado. Muito obrigada. Não, professor, é que hoje eu por incrível que pareça, eu trabalho na Fundação Renova, que cuida da reparação do rompimento da barragem de Fundão. Então, eu estou bem próxima dessa questão. Eu queria perguntar ao professor Ablas a respeito de alguns estudos que estão sendo feitos aqui em São Paulo sobre a chamada macrometrópole, que seria uma região das regiões, que abrangeria um arco que vai de São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Santos. Como é que o senhor vê, professor, esses estudos e o que ele pode ajudar na programação de investimentos e na reformulação daquilo que hoje é esta região? Deixa eu antes fazer uma observação sobre a exposição da Ana Cristina, que, em realidade, quando você pensa no caso de Belo Monte, que é uma hidrelétrica, quer dizer, os efeitos econômicos dela são todos fora da região. Você exporta a energia elétrica, portanto, os efeitos acontecem em São Paulo, etc. Ok? E ali dentro fica uma quantidade menor de efeitos positivos e uma quantidade muito grande de efeitos negativos. Ok? Mas vejo que, de qualquer forma, só não olhar para aquela curva de crescimento, por exemplo, dos automóveis, você vê que o efeito para a cidade e da população também, o efeito para a cidade foi muito grande. A cidade se modificou efetivamente, ela se transformou de uma cidade pequena numa cidade um pouco maior. Tá certo? Só isso que eu queria fazer, essa observação que eu queria fazer. Quanto a essa questão da macrometrópole, Vicente, o que acontece é o seguinte: à medida que a gente vai percebendo os problemas, a gente vai, na realidade, entre aspas, vai inventando regiões. Certo? Quer dizer, num primeiro momento, nós inventamos a Grande São Paulo. Então, colocamos um certo número de municípios que estão aqui dentro e colocamos, transformando essa macrometrópole de São Paulo numa região um pouco maior. E ela se contrapõe às demais regiões. Quer dizer, quando a gente já amplia um pouco mais falando em termos de uma região um pouco maior, que vai até São José dos Campos, até Campinas, não sei, o que acontece é o seguinte, que a homogeneidade desse espaço todo aqui, ele tá se ampliando. Quer dizer, hoje você sai daqui de São Paulo e vai a São José dos Campos, em termos, por exemplo, de quantidade de indústrias e do mix de produção que você tem em São José dos Campos e São Paulo é mais ou menos semelhante. Então, há uma homogeneização, em razão disso, você acaba tendo um alargamento dessa grande metrópole. Uma coisa que está relacionada a isso é o que os economistas, em determinado momento aí, eles começaram a falar em cidades mundiais. Quer dizer, são aquelas cidades que, de fato, elas extrapolam o território nacional e têm uma ação no mundo todo, como Nova York, como Paris, tá certo? Em certa medida, São Paulo, cidade do México, seriam cidades mundiais ou cidades que têm um efeito num conjunto maior ou menor sobre os demais países. Então, o que eu diria sobre essa questão da macrometrópole aí
é muito mais uma questão de homogeneização. Você vai percebendo que o espaço vai ficando cada vez mais homogêneo, vai se transformando num espaço que é parecido ao espaço que nós tínhamos aqui em São Paulo no início. Muito obrigado, professor. Agora, eu tenho aqui uma questão endereçada à professora Ana Cristina, que é do professor Enio Figueiredo, lá de Campinas. Ele pergunta se foi observado impactos positivos ou negativos em outras cidades perto da região de Altamira. Com certeza. Na verdade, quando a gente fez o estudo de impacto ambiental, a gente determina as áreas de abrangência dos impactos, né? Então, são 5 cidades, além de Altamira, 4 outras. O empreendimento em si, ele ficou entre Altamira e Vitória do Xingu, mas na área de influência indireta, a gente considera mais 3 cidades. Inclusive, apareceram alguns impactos que não foram considerados no EIA, que não foram pensados no EIA. Um dos impactos grandes que teve foi que, com a chegada de trabalhadores na cidade de Altamira, aumentou muito a demanda por imóveis para alugar. Com isso, aconteceram 2 coisas. Primeiro, inflacionou assim, o valor dos imóveis de uma forma absurda. E a segunda coisa, em função desse aumento do valor dos imóveis, dos aluguéis, muitas pessoas de Altamira deixaram suas casas de Altamira, alugando para trabalhadores de fora, e foram para cidades vizinhas. Então, acabou levando o problema para a cidade vizinha. Então, na cidade vizinha também teve um aumento grande de valor de aluguel, uma escassez de imóveis. Então, isso foi uma das coisas que aconteceu. Então, foi um impacto negativo, que acabou refletindo em outras cidades que não Altamira, mas também teve impacto positivo, principalmente no sentido de trabalho. Muita gente das cidades vizinhas se deslocaram para Altamira à procura de trabalho, porque antes de começar a construção, o consórcio construtor que ganhou a licitação foi obrigado, inclusive, pelo IBAMA, né, a qualificar as pessoas. Então, houve um movimento de capacitação muito grande de pessoas que atingiu não só a população de Altamira, como também a população das cidades vizinhas. Além disso, tem muitos projetos e muitos programas dentro do PBA, do Projeto Básico Ambiental, que eram destinados a essas cidades vizinhas, né? Então, por exemplo, uma das coisas, eu nem sabia disso, que o Pará é um grande produtor de cacau. Então, tem uma cidade que chama Medicilândia, que é muito perto ali, que tem uma produção muito grande de cacau, e uma produção de cacau de boa qualidade, né? E com a entrada da implantação desses programas, houve uma ajuda a esses produtores. Então, também teve esse tipo de ajuda, esse tipo de impacto positivo nessas outras cidades. Não sei se eu respondi, mas... Muito obrigado, professora. Eu queria saber se os nossos companheiros têm alguma outra questão a ser levantada, tal. Na realidade, eu cumprimentei a Cristina pela profundidade e clareza da apresentação, primeiramente, e na sequência eu perguntei, mas ela já respondeu parcialmente ao responder ao Pedro Afonso. Eu perguntei que dos vários elementos de um estudo de impacto ambiental, o que já se conseguiria monetizar para fins de inclusão no estudo de viabilidade econômico-financeira, porque, naturalmente, é grande a questão, principalmente considerando lá o tripé da sustentabilidade, né? Então, é muito grande a possibilidade de interface do impacto ambiental valorado implicar na viabilidade de um projeto econômico-financeiro. Por isso, eu fiz essa pergunta. Mas parece que você já respondeu ao Pedro Afonso, quando você falou que não estudou, não estava trabalhando com essa parte da monetização. Mas essa é a pergunta que eu fiz. Não, eu não trabalho nessa monetização, mas assim, isso é meu feeling, tá, professor? Eu acho que se a gente conseguisse monetizar e valorar realmente esses impactos, para além do que já é feito hoje, que é simplesmente ver quanto custa uma casa, quanto custa um carro, quanto custa isso, quanto custa aquilo, se a gente for para além disso e monetizar o meio ambiente em si, eu acho que inviabiliza boa parte dos estudos de impacto ambiental que a gente trabalha. Eu tenho quase certeza que isso inviabiliza. Porque, realmente, essa é uma questão que não é levada em consideração em nenhum momento, em nenhum estudo de impacto ambiental, pelo menos não dos que eu participei.
e eu já participei de várias hidrelétricas e linhas de transmissão, esse tipo de coisa. Nunca se levantou essa questão da monetização, mas eu tenho certeza que se levantar, inviabiliza a maior parte dos empreendimentos. É minha expectativa também. Muito obrigado. Obrigado também ao Pedro Afonso, ao Gilson, por terem mencionado. Parabéns ao Ablas e a você, Cristina. Excelente apresentações. Excelentes Muito apresentações. obrigada. Eu queria fazer só um comentário do professor Gilson. Realmente, o que está comentando aqui no chat, que o seu sobrinho foi para Altamira, e quando eu comecei a ir para Altamira, era o parto da montanha para chegar em Altamira, né? Eu levava em torno de 10 a 12 horas de porta a porta, de São Paulo até o hotel em Altamira, porque tinha que sair de São Paulo, ir para Brasília, de Brasília para Belém, ou Marabá, de Marabá ou Belém para Altamira, às vezes para Santarém e depois para Altamira. Depois de um certo tempo, você tem outra coisa que é bem interessante também. Depois de um certo tempo, quando começou a ter um afluxo muito grande de pessoas para lá, e indo e voltando, tanto a Gol quanto a Azul fizeram voos diretos de Brasília para Altamira, que durou todo o tempo que estava em construção a hidrelétrica, tinha esses voos diretos, né? Facilitou nossa vida horrores, porque a gente pegava o voo, sabia que ia chegar num horário decente em Altamira. Mas depois, da mesma forma que a população decresceu, quando começou a ter esse decréscimo de população, os voos foram retirados de novo, e agora eu fico até feliz de saber que eles estão pensando em voltar, porque uma das coisas que a gente trabalhou bastante lá foi a questão do turismo, de tentar fazer com que a região se torne uma região turística e tenha como centralidade do turismo a usina hidrelétrica em si, porque ela é uma usina que é interessante de ver, de conhecer. Mas, realmente, com a questão dos voos e a acessibilidade para lá, é praticamente impossível a gente trabalhar com turismo. Muito obrigado, professora Cristina, e ao Abras também pela excelente apresentação. A gente sempre aprende. Pensa que aprendeu tudo, mas continua assimilando conhecimentos, ainda mais vindo de vocês dois. Parabéns. Muito obrigada, professor. Bem, amigos, parodiando aí o Galvão Bueno, chegamos ao final desta apresentação excelente, brilhante, tanto do professor Ablas como da professora Ana Cristina. Eu, particularmente, fico muito agradecido aos dois, que nos deram uma bela lição. E fico também muito agradecido a todos os companheiros que aqui estiveram presentes. Muito obrigado a todos e meu particular agradecimento ao professor Ablas e à Ana Cristina. Está encerrada a sessão. Muito obrigado.